Olá, pessoal. Bem, hoje a gente vai falar sobre a parte construtiva transformadora. Sou a professora Jane, trabalho na disciplina de máquinas elétricas, tópico transformadores. Vamos falar então sobre a parte ativa inicialmente. Tá? A parte ativa do transformador ela é composta por núcleo, enrolamentos e isolante sólido. Além desses elementos, o equipamento ainda é composto por isolante líquido, carcaça e um conjunto de acessórios. Vamos avaliar separadamente cada elemento desse. Bom, a parte ativa, esse conjunto, é o que já permite ao equipamento funcionar. Nessa primeira imagem, a gente consegue observar aqui os enrolamentos, externamente que os enrolamentos de AT, não conseguimos visualizar o enrolamento de BT que está por dentro. Temos o nosso núcleo, que está também por dentro abaixo desse enrolamento, e o isolante sólido vem aqui, ó, desde o verniz, que, né, ao redor dos condutores, papel, papelão, enfim. Bom, o núcleo, então, aqui nessa imagem a gente consegue visualizar o núcleo. Ele é feito de lâminas de aço silício, de espessuras finas e que dependem da potência do equipamento. Então, essas lâminas são montadas em conjunto. Essa montagem, ela é basicamente feita primeiro dessa forma aqui, para um transformador trifásico, onde as bobinas vão ser colocadas em cada coluna aqui, ó, e posteriormente, então, fechamos a parte superior. Esse núcleo tem uma função importante, é concentrar e canalizar o campo magnético, que vai fazer com que a força eletromotriz seja induzida lá no enrolamento secundário, como a gente vai estudar posteriormente. Tá? Então, observe a importância aqui do núcleo ser laminado aí para evitar as correntes parasitas. Os enrolamentos transformador, então nós temos enrolamentos de alta, que podemos visualizar com mais facilidade nessa imagem aqui, que são os enrolamentos que ficam por fora, o enrolamento que vai receber a maior tensão. Um detalhe importante que a gente pode visualizar aqui, que normalmente eles são feitos a partir de várias bobinas. E essas bobinas podem ser associadas em série ou paralelo. A questão de fabricar, de fazer essa bobinagem em várias bobinas, ele facilita no caso de manutenção, caso ocorra um curto-circuito, alguma coisa que danifique o enrolamento, dificilmente vai danificar todo o enrolamento. Aí é possível rebobinar somente uma parte. Podemos visualizar aqui nessa imagem aqui o núcleo que a gente falou anteriormente e não conseguimos visualizar o enrolamento de BT porque ele está internamente. Esse enrolamento de baixa tensão é um enrolamento construído por uma tensão menor. Ele vai ter o fio um pouco mais grosso e um menor número de espiras. Depende aí da relação de transformação do equipamento. Esse equipamento, após ser energizado, esses enrolamentos passam a receber outras denominações. Se utiliza o termo primário para aquele enrolamento onde se aplica a tensão e secundário para aquele enrolamento onde se retira a tensão já com os valores de tensões e correntes alterados. Importante destacar aqui que a função dos enrolamentos é alterar os valores de tensões e correntes, mantendo a potência e a frequência constantes, ou mais próximo disso. Algumas perdas ocorrem, faz com que a potência saída seja um pouco menor que a de entrada. Um outro elemento da parte ativa são os isolantes sólidos. Os isolantes sólidos vão desde o verniz, papel, papelão, que vão isolar aí uma camada de espiras da outra, uma bobina da outra, o enrolamento do outro. Então, aqui a gente tem uma imagem detalhada da montagem dos enrolamentos e os importantes elementos aí que fazem parte aí dessa isolação. Os transformadores que ficam em postes, como eles vão ser expostos ao meio externo, eles são colocados dentro de uma carcaça, tipo a gente pode visualizar aqui. Então, essa parte ativa fica lá dentro da carcaça. Em função disso, para melhorar o resfriamento do equipamento, isolar as partes de potencial elétrico, se utiliza um meio líquido. O meio líquido mais convencional de se utilizar é o óleo mineral. Fora o óleo mineral, também se utiliza outros óleos à base de silicone. Há muito tempo atrás se utilizava ascarel, ele foi proibido por ser cancerígeno.
As funções desse meio líquido, então, são isolar as partes constituintes de potencial elétrico e o resfriamento. Vamos dar atenção especial aqui ao resfriamento. Então, observem que as partículas de óleo que estiverem próximo aqui do enrolamento vão estar mais quentes. Com o aquecimento, elas diminuem densidade e sobem. Com isso, elas vão passar por esse meio aqui, ó, ter um contato maior com o meio externo, resfriar novamente, ok? E aí voltam, quando aquecem, sobem novamente. Isso são linhas de convecção. Então, esse resfriamento é possível graças às linhas de convecção que vocês já estudaram na física, ok? Um outro detalhe importante em relação ao óleo isolante é a questão da rigidez elétrica. Um óleo novo, um óleo em condição de uso, ele tem que ter uma rigidez elétrica em torno de 40 kV por 2,54 milímetros. Alguns fatores aí, como a água, no caso a umidade, oxigênio, calor, acabam danificando, diminuindo essa rigidez elétrica do líquido isolante. Aqui uma atenção especial ao calor. Então observem que um transformador ele foi planejado para ter uma vida útil em torno de 20 anos, se ele trabalhar a 60 graus Celsius. Se essa temperatura aumentar e trabalhar em torno de 10 graus Celsius constantemente, sua vida útil cai à metade. E assim, se ele trabalhar 80 graus Celsius, cai novamente à metade. Um outro elemento do transformador é aí, né, o nosso tanque principal ou carcaça. Tá? Então, essa carcaça ela serve de recipiente para o líquido isolante e também aí para condicionar aí os nossos acessórios. Falando em acessórios, então, o transformador, dependendo da potência, do local que vai ser instalado, ele vai ter diferentes acessórios. Vamos começar aqui, por exemplo, por esse transformador de força, que a gente já consegue visualizar aqui o acessório tanque de expansão, que é esse tanque que fica acima da parte do tanque principal e serve de armazenamento do líquido isolante. Também possibilita a instalação do relé de gás. Bom, quando o transformador tem o tanque de expansão, ele vai ter nessa parte superior, não conseguimos visualizar nessa imagem, mas ele vai ter o respirador, que é um orifício para a entrada do ar, e um filtro, tá, com sílica gel para evitar a entrada de umidade. Outros acessórios, então, que a gente pode visualizar aqui no nosso transformador, são os isoladores aqui de ABT, isoladores de AT, bem como os conectores também de AT, conectores de BT. Um outro acessório de transformadores são os radiadores, no caso aqui, esse transformador de força radiadores, no caso do transformador de distribuição, que é as aletas de refrigeração, que possibilitam que o líquido isolante tenha um contato maior com o meio externo. Outro acessório importante é a placa de característica, ela nos fornece as informações sobre valores nominais do equipamento, fabricante, esquemas de ligações, enfim. Bujão de drenagem é o orifício para retirada do líquido isolante, não conseguimos visualizar em nenhum desses equipamentos. E a suspensão são essas alças aqui, que permite elevar o equipamento pelo seu ponto de equilíbrio, no caso de transformadores que vão ser colocados em postes. Transformadores de maior porte pode ter rodas de locomoção. Muito obrigada a todos. Então, era isso que nós tínhamos para hoje. Grande abraço.